Qual é a chave para se manter mais criativo? Alguma vez você já se fez essa pergunta? Como é que a gente faz para reter, se é que isso é possível, a criatividade no nosso dia a dia? Bom, se você ficou curioso ou curiosa, pega o seu chá, o meu já está aqui preparado, e fica comigo depois da vinheta. Bom, gente, o vídeo de hoje, ele marca uma nova trajetória, tá? Um novo momento aqui no canal, porque eu reestruturei algumas coisas e eu queria compartilhar isso com você. E isso tem muita relação com o tema que eu disse antes da vinheta, processo criativo, né? Como é que a gente faz para se tornar uma pessoa mais criativa, como é que a gente retém a criatividade no nosso dia a dia. E pesquisando um pouco, tá, sobre essas questões, algumas coisas que eu já sabia, outras que, né, eu não sabia, e aí fui atrás de tentar entender um pouco melhor, né, como é que se dava esse processo, acabei esbarrando com um vídeo que eu vou deixar na descrição, tá, que serviu um pouco de inspiração para esse nosso bate-papo. Um vídeo com o irlandês Charles Watson. Ele trabalha com processo criativo há mais de 20 anos. E aí, para essa pergunta, gente, pra gente pensar um pouco sobre essa pergunta, qual é a chave para se manter criativo? O Charles Watson, ele vai dizer que se você gosta do que você faz, naturalmente você se torna uma pessoa curiosa com as coisas à sua volta. E toda pessoa curiosa, naturalmente, ela é inquieta. Ela vai estar sempre procurando o algo mais, ou algo além. E essa inquietação, ela vai produzir uma espécie de disponibilidade pro novo, sabe? Pro diferente. É mais ou menos como se dá o processo criativo segundo o Watson, né? Então, quando eu pergunto, né, como é que a gente faz para manter o processo criativo vivo, né? Como é que a gente se mantém criativo por muito tempo? Como é que a gente retém a criatividade? E o primeiro ponto é esse: gostar do que você faz. E aí o Charles Watson, ele vai defender que para se manter criativo, você precisa ter esse entendimento de que você tem que gostar do que você faz. A criatividade, ela vai vir disso, né? De coisas que você já tem afinidade. Você não vai inventar nada. Você vai olhar à sua volta e vai reparar o que você gosta. E aí é desse gostar, né? Dessa inquietação, é dessa paixão que você tem que o seu processo criativo vai se manter mais duradouro. É nesse processo criativo, então, que você vai despertar a sua curiosidade para coisas que já estão à sua volta. Por isso, essa ideia, né, de sempre se sentir criativo, né? Porque você gosta do que faz e aí você vai estar sempre atento, né? Dentro desse campo de coisas que você gosta, você vai estar naturalmente desperto, né? Acessível, disponível, né? Para esse fazer criativo, né? Que se dá dentro do processo criativo. E aí, gente, tem uma coisa importante. Eu imagino que deva existir alguma sistemática, alguma estrutura quando a gente fala de criatividade, tá? Inclusive, se você der um Google por aí, ou se você jogar na lupa, né, do YouTube, você vai encontrar muitos vídeos falando sobre as famosas 4 fases do processo criativo, que são a preparação, incubação, iluminação e verificação. E eu não tô falando que isso não é importante ou que isso de algum modo não está dentro desse fazer do processo criativo. Mas o aspecto que eu quero enfatizar aqui nessa nossa conversa é o aspecto mais intuitivo quando a gente fala de criatividade. Olhando, né, para o meu passado, para minha infância, por exemplo, eu sempre me vi como uma criança muito imaginativa, né? Uma criança muito criativa, melhor dizendo. Eu sempre estimulei muito a minha criatividade, sempre estimulei muito a minha imaginação. Não à toa eu fiz 8 anos de teatro, né? Justamente por essa ligação que eu tinha com as artes, né? Essa necessidade que eu tinha de me expressar de algum modo. E é mais ou menos nessa época que eu começo a me despertar para a escrita, tá? A leitura já fazia parte da minha realidade, já fazia parte do meu dia a dia, porque eu tinha, né, que
ler os textos teatrais, gravar os textos teatrais, mas essa minha relação com a leitura, ela só ia se desenvolver um pouquinho mais pra frente, né? Talvez com um pouco mais de idade, lá pros meus 12 anos, talvez 12 para 13 anos, né? Eu comecei a fazer teatro com 8. Então eu já tinha esse contato com os textos teatrais, esse contato com a leitura, né, através dos textos teatrais, mas eu só ia desenvolver a minha paixão, né, pela literatura, né, por livros, né, um pouquinho mais pra frente. E aí, isso tudo tá misturado, né, eu já tinha contato com a leitura, né, desenvolveria um pouco mais a minha relação com a literatura um pouco mais pra frente, e começo a me despertar para esse fazer criativo com a escrita. Então tá tudo meio que misturado nesse momento, né, em que eu faço teatro. Daí eu volto a questionar, né, a fazer a pergunta que eu fiz no início do vídeo, né? Qual é a chave para se manter criativo? Eu não digo picos de criatividade, eu estou super inspirado hoje, vou criar, vou escrever, não. Mas se manter criativo, se sentir criativo. Qual é a chave para isso? E aí é nesse sentido que eu gosto muito da fala do Charles Watson, quando ele fala que é gostar do que faz. A chave para se manter criativo é você gostar do que faz. E aí, um exemplo disso é o meu processo criativo, tá? O meu processo criativo, ele é atravessado fortemente pela escrita e pela leitura. Porque eu gosto muito de ler e eu gosto muito de escrever. Então não tem como fugir disso. Criar pra mim vai estar sempre relacionado a essas duas instâncias principais, né? Podem haver outras instâncias, não tem problema. Mas as instâncias principais no meu processo criativo são a leitura e a escrita. Quando eu tenho contato com a leitura, quando eu tenho contato com a escrita, de algum modo eu me sinto mais criativo. E aí cabe um questionamento interessante aqui. O seu processo criativo é atravessado por quais instâncias? Você já fez essa pergunta? Você já avaliou isso na sua trajetória? Todo mundo em algum momento se sente criativo, né? Só que a gente atrela essa questão da criatividade a uma inspiração divina, né? Eu ouvi uma coisa que me inspirou. E aí naquele momento a gente se detém a fazer alguma coisa, e aí a gente sempre atrela essa questão da criatividade à inspiração, a iluminação divina, ou então ao dom, né? A pessoa tem um dom para isso, ele é uma pessoa criativa. Só que ser criativo, né, se relacionar com a criatividade, tá dentro desse campo do gostar do que se faz. Você, quando gosta daquilo que você faz, você naturalmente vai estar mais atento às coisas à sua volta. E essas coisas à sua volta, que estão atreladas justamente àquilo que você gosta de fazer, elas vão provocar em você, a todo momento, disparos criativos, percebe? E aí essa sensação duradoura de criatividade, ela vai ser mais presente. Ou melhor dizendo, você vai estar mais atento a esses disparos criativos, você vai estar mais disponível, você vai estar mais sensível, mais aberto a isso. Daí essa ideia de manter a criatividade, né? Se manter criativo, não por um passe de mágica, né? Mas porque você entende que a sua criatividade está atrelada a alguma instância, né, principal. E aí, no meu caso, essas instâncias principais são a leitura e a escrita. Quando eu leio, né, quando eu escrevo, eu naturalmente fico mais aberto, né, mais sensível, mais disponível, né, para o fazer criativo. E você? E aí, a gente vai para um segundo momento desse vídeo, tá? Que tem relação também com essa questão do processo criativo, que é uma coisa que eu venho refletido nesses últimos dias. O intuito desse canal aqui, majoritariamente, tá, quando eu comecei, era poder registrar, documentar as minhas narrativas vivenciais, sobretudo das minhas vivências aqui no norte do país, né? O que as minhas experiências no norte do país, o que essas experiências têm me trazido. E o exemplo disso é essa reaproximação da leitura, da escrita, e também as minhas incursões, as minhas viagens
pelo interior da Amazônia Paraense como professor amazônico. E aí, se você acompanha o canal há algum tempo, você já deve ter visto algum vídeo, né, em que eu falo sobre essa necessidade que eu senti nos últimos meses de me reaproximar da leitura e da escrita, porque fazia anos que eu estava afastado, justamente por causa dos meus afazeres com a academia, né? O mestrado, as pós-graduações, o término de uma segunda graduação, né? Então isso me ocupou muito a ponto de eu largar a literatura. Então eu me afastei um pouco da leitura, né, e da escrita também, né? Apesar de estar sempre em contato com a escrita acadêmica, eu não estava em contato com a escrita criativa, né? São aspectos diferentes da escrita. E aí, gente, me reaproximar dessas coisas que eu gosto tem despertado em mim um sentimento de criatividade, sabe? Eu tenho me sentido mais criativo justamente porque eu tenho me reaproximado mais dessas duas instâncias que, fazendo uma análise um pouco mais sincera, são muito importantes para a minha formação enquanto sujeito criativo. Eu não sei se esse papo tem feito sentido para você, mas ele tem muito a ver com o meu processo criativo, não só em termos de escrita ou de leitura, mas também na própria documentação dos vídeos que eu tenho feito para esse canal. E é nesse ponto que eu quero chegar, né? Essa criatividade, esse se sentir mais criativo, ele tem trazido coisas para mim e tem me levado a lugares que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse espaço. E aí, dito isso, eu quero apresentar para vocês a nova estrutura do canal, pensando justamente em tudo que essa nova fase, né, em tudo que esse novo ciclo tem trazido e está por trazer. E aí, gente, eu vou produzir 3 vídeos para o canal. Eles vão ser liberados às segundas, às quartas e às sextas-feiras. Às segundas-feiras vão ser papos mais informais, né? Os vídeos de segunda-feira vão ser uma espécie de conversa entre eu e você. Então, geralmente a gente vai bater um papo sobre questões do momento, temáticas do momento, tá? Que estiveria acontecendo ou rolando por aí durante a semana e que tenham relação, obviamente, né, com o intuito desse canal, né? Ou então sobre temáticas que vocês sugerirem nos comentários desse vídeo. Por isso é importante você participar, você curtir, você compartilhar, né? Você deixar um comentário aqui embaixo falando: ei, Guilherme, fala sobre a temática X, Y. Pô, por que você não faz um vídeo falando sobre isso e isso? Tem uma curiosidade. E aí isso ajuda muito, não só eu continuar produzindo conteúdo, mas também o canal a crescer. Às quartas-feiras, nós teremos o Diário de Escrita, tá? Será um espaço para eu falar sobre um novo projeto que surgiu, né, no meio de tantas coisas que surgiram nessas últimas semanas e que tem relação com a escrita do meu primeiro livro. Então, às quartas-feiras, a gente vai ter um quadro chamado Diário de Escrita, onde eu vou compartilhar as minhas aprendizagens com a escrita do meu primeiro romance, do meu primeiro livro. E eu quero deixar registrado isso aqui e quero, de alguma forma, compartilhar essas aprendizagens. Então, os vídeos de quarta-feira vão ter uma temática mais didática, né, mais de aula, por exemplo, onde eu vou compartilhar dicas, insights e desafios, né, que eu tenho encontrado à medida que eu for escrevendo o meu primeiro livro. E por fim, na sexta-feira, eu vou deixar reservado para fazer as resenhas dos livros que eu for ler. Inclusive, a gente tem um calhamaço de leituras aqui, tem mais livros ali na frente, outros por vir. Então, eu vou separar as sextas-feiras para fazer a resenha dessas leituras, futuras leituras que forem surgir. Além das resenhas, eu vou também separar as sextas-feiras para poder fazer indicações de filmes, de séries, de álbuns de música que eu tiver ouvido durante o mês, ou de podcasts, tá? Com temáticas interessantes para o canal e que eu acho que vale a indicação, tá? Então é isso, é basicamente isso, tá? Esse é um novo ciclo, né? É um novo momento aqui do canal.
Eu espero que a minha jornada de alguma forma inspire você a escrever mais, a ler mais. E você tá super convidado, super convidada a embarcar nessa aventura comigo, tá? Se você se interessa por escrita, se você se interessa por leitura, se você quer participar desse movimento criativo, esteja aqui no canal, faça parte disso, compre os livros, me acompanhe nas leituras, faça comentários no canal. Isso vai me ajudar, né, a não só continuar registrando esse processo, mas também a ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para alguém, você, e aí ele vai entregar o vídeo toda vez que tiver um vídeo novo no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.